Primeiramente, boa noite. Vamos orar só um momento antes de começar aqui. Peço que abaixem as suas cabeças, por favor. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem abençoar nossa noite, Pai. Que essa palavra, Pai, venha cair em terra fértil. Que nós viemos a ser só instrumento, Pai. Que tudo que sai da nossa boca seja apenas para a honra e glória do Teu nome. Que tudo que nós falamos aqui, Pai, seja para Te glorificar, Pai. Que seja para passar algum ensinamento ou alguma mensagem, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, vem abençoando esse momento. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Igor e eu vou falar um pouco sobre a história de Josué. Para quem não sabe, Josué ele é o sucessor. Para quem não sabe, Josué ele é o sucessor de Moisés. Ele foi escolhido para liderar o povo para a terra prometida. E uma das primeiras coisas que Deus fala para Josué está em Josué 1, a partir do 6. A palavra do Senhor para Josué é: seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra prometida, aos antepassados, que eu prometi aos antepassados deles. Sejam fortes e corajosos, tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie de nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude o livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, correrá bem. Você terá sucesso. Ou seja, uma das primeiras coisas que Josué faz é obedecer a palavra do Senhor. Uma das primeiras coisas que Deus fala é para obedecer a palavra do Senhor. E Josué ele segue isso riscamente sobre toda a sua trajetória. A primeira missão que Josué ele ordena para o povo é para espionar de novo a terra prometida. Moisés dá essa missão, mas é uma missão que dá tudo errado. O pessoal volta com medo. Muitas pessoas voltam com medo, dizendo que essa não é a terra prometida, porque estão com medo dos desafios, dos gigantes, de tudo que está lá. Mas Deus dá a palavra para Josué, para ele ser corajoso, que aquela é a terra que ele prometeu para os antepassados dele. E durante toda a passagem de Josué, eles são guiados pela Arca da Aliança. Ou seja, a presença de Deus está no meio deles o tempo todo. Em tudo que eles fazem, a presença de Deus está com eles. Todos os momentos, por onde eles vão, por onde eles andam. E quando Josué está guiando o pessoal pelo Rio Jordão, o Rio Jordão se abre que nem um mar vermelho, para eles poderem passar e chegar à terra prometida. A presença de Deus faz isso. A presença de Deus guia tudo. A presença de Deus está sobre a vida deles em todos os momentos. Tudo que eles fazem é sobre a ordem e a presença de Deus. Eles não fazem nada. Josué ele não faz nada na vida dele sem ser que Deus mande ou que Deus guie o caminho. Tudo na vida de Josué é pautado na presença de Deus e na voz de Deus. Quando eles chegam na Terra Prometida, eles enfrentam várias batalhas. As duas primeiras é a mais famosa de Jericó e a batalha em Ai, que são duas cidades da Terra Prometida. A Jericó todo mundo conhece, que eles são guiados pela presença de Deus para dar 7 voltas ao redor da muralha. 7. E eles não fazem nada, eles só seguem a ordem, dão 7 voltas e ao tocar da trombeta, quem entra em ação é o poder de Deus. Eles não fazem nada, só obedecem, só seguem. A vida deles dá certo porque eles seguem, escutam e executam o que Deus manda. Eles têm um propósito que está na palavra de Deus e eles não negociam isso por nada. Tudo está com base no propósito da vida deles. Tudo está baseado na palavra e tudo está sobre a palavra. E a última missão de Josué é basicamente ele divide a terra prometida.
ele pega a terra prometida e ele divide para o povo, sobre as 12 tribos. Então, a missão de Josué é essa. Ele pega, guia o povo até a terra prometida, conquista ela sobre a base e os mandamentos de Deus. E ele em nenhum momento negocia isso. Tudo na vida dele é baseado em princípios. E ele divide a terra conforme Deus ordenou, conforme Deus mandou. E a última coisa que ele fala para o povo está em Josué 24:14. Josué terminou dizendo ao povo: portanto, agora temam Deus, o Senhor, e sejam seus servos, sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses dos seus antepassados, que adoravam na Mesopotâmia ou no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem que o Senhor, não quiserem se servam do Senhor, decidam que hoje vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses dos seus antepassados, que adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando. Agora, portanto, eu e minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, até os últimos dias da vida dele, ele continuou seguindo o que ele acreditava, os princípios dele. Ele não negociou em nenhum momento a fé que ele tinha em Deus. Ou seja, a vida de Josué é pautada na presença e nos propósitos que Deus tem para a vida dele. O tema do acampamento é Até o Último Homem. Eu acho que todo mundo aqui já viu o filme. E a vida do rapaz do filme, que eu esqueci o nome dele agora, é baseada no propósito que ele tem que ele acredita que tirar a vida de alguém é o maior pecado que existe. Ou seja, ele vai para um lugar que é um lugar de morte, que ele tem que tirar a vida de pessoas, mas ele vai lá para salvar. Ou seja, Deus usa ele grandiosamente num lugar diferente. Ou seja, em nenhum momento ele negocia o que ele veio fazer. Ele foi para um lugar que era totalmente ao contrário do que era para ser feito, e ele faz o que Deus tem para a vida dele, o propósito que ele acredita. Ou seja, não negociem nada, nenhum ambiente que vocês estiverem. Não negociem o que Deus tem para a vida de vocês. Não negociem o tempo, as amizades, tudo que vocês puderem fazer baseado na palavra e nos ensinamentos de Deus, façam. Porque Deus honra grandiosamente isso. Amém? Amém. Boa noite, eu sou Sofia e eu vou falar sobre as características da onça e basear de acordo com a história de Josué. A onça tem quatro características marcantes, que são ela ser forte, ter agilidade, ter inteligência e adaptabilidade. E no livro de Josué 1:6-7, que Igor fala. Calma. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. E o 9 fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E assim como o povo de Josué foi, Josué em si, o povo que estava com Josué, e assim como a onça é, devemos ser fortes em Deus. Por mais que venha coisas que venham nos apavorar, por mais que venha coisas para nos desanimar, a gente tem que encontrar a nossa força em Deus. Porque Ele é a rocha onde a gente está firmado. E Ele nos dá ânimo, Ele nos dá a força que temos. E Josué, ele foi forte tanto para conduzir aquele povo, porque imagina, você tá ali na frente, você tem a responsabilidade de conduzir aquele povo para ir lutar em um lugar. Então, tipo assim, é muita responsabilidade, sabe? E mesmo assim ele foi forte e não desonrou a Deus, né? Não desobedeceu a Deus. E a segunda característica da onça é a adaptabilidade, que está lá em Josué 1:16, que fala assim: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos.
Essa questão de adaptabilidade não é de tipo, calma. Não é de tipo, nossa, fulaninho do mundo usa tal roupa, eu vou usar também para ser descolado com ele. Não. É de tipo, Deus enviou uma promessa para você que você vai pregar no Japão. Nossa, eu vou pregar no Japão. Deu caramba, Deus vai, o quê? Falei japonês aqui agora. Não, gente, a gente tem que correr atrás para se adaptar ao lugar. Como a gente vai pregar o evangelho para aquelas pessoas, a gente não sabe nem falar português direito, né? Então a gente tem o quê? Tem que ir lá, tem que se adaptar, tem que aprender o japonês ou o inglês, tirar o passaporte e assim vai. Então a questão da adaptabilidade é que a gente tem que saber como e quando chegar nas pessoas. Como que a gente quer espalhar o evangelho sem a gente ao menos conhecer, se a gente não conhece nem a base. Então, é importante isso, sabe? A gente saber como chegar em alguém, porque a gente não vai chegar, tipo, e um amigo falar, olha, mano, se tu não obedecer a Deus, tu vai pro inferno. Tu vai chegar em um desviado e falar isso, o desviado vai sair correndo, né, não? Então, a gente tem que saber chegar no jeitinho manso e humilde de Deus. E é isso. Aí, sobre a agilidade. Num capítulo de Josué, não fala a palavra exatamente agilidade, mas fala coisas na qual mostram sobre a agilidade, sobre a sabedoria, que é outro tópico que eu vou falar. E como Igor falou, ele falou da abertura do Rio Jordão. E o rio só abre quando você dá o primeiro passo. Se eu ficar aqui parada, se eles ficassem lá parados, eles não iam passar pelo rio, eles iam ficar lá e iam ficar lá, né? Então, é importante a gente dar o primeiro passo. A gente precisa ter a ação. Não adianta ter só a palavra. A gente tem que ter a agilidade, tipo, não, vamos lá, vamos correr atrás. Voltando lá do coisa do Japão. Se eu não correr atrás, eu não ser ágil de tirar meu passaporte, de eu ir aprender a língua, de eu estudar, eu vou ficar parada e cadê? Só vai ser uma promessa, só vai ser uma palavra e no fim eu não estou fazendo nada. Eu estou parada no meu canto e estou atrapalhando o processo que Deus tem na minha vida. Então, é importante a agilidade no reino, é importante a gente estar ligada em Deus, para que a gente não fique parado aqui na terra, né? E a sabedoria, que também não fala em Josué, mas fala em Deuteronômios 34:9, que fala: Ora, Josué, filho de Naum, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué já tinha a bênção de sabedoria derramada sobre ele, que Moisés o ungiu. Então, assim como Josué, a gente pode ter a sabedoria de Deus. Se a gente pedir a Ele, Ele nos dá. E Deus mostra a sabedoria de Josué através da liderança dele, capacitando Josué a liderar, estar ali na frente, a falar, não, povo, a gente vai dar uma volta pela muralha em silêncio. No 7º dia, a gente vai dar tantas voltas, a gente vai gritar em tal momento, e assim depois a gente vai lá e vai guerrear e vai ganhar aquela terra. Então, é importante, os 4 juntos, logicamente, né? Mas é importante a gente pedir sabedoria para Deus, porque Ele nos dá, Ele nos escuta, Ele escuta a nossa oração. Então, assim que a gente pede, Ele nos mostra, Ele abre o caminho, sabe? Ele abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Então, assim como Deus deu para Josué, né, a sabedoria, o espírito da sabedoria, Ele possa nos dar também, a gente possa estar clamando, possa estar pedindo por isso, porque é muito importante. A gente vive em um mundo que é muito enganoso, e se a gente não tiver focado, se a gente não tiver uma sabedoria que vem do reino, se a gente não tiver centralizado nele, é muito mais fácil a gente acabar caindo em tentação. E é isso. Fala geração, meu nome é Renan, né? Pra quem não me conhece aí, mas eu acho que a maioria daqui conhece. E eu queria falar primeiro, né, sobre Levi, né? Que primeiramente, como acho que todo mundo aqui conhece, né, que é uma tribo de Israel, ela era a tribo que cuidava do templo e era a tribo que era onde tinham os sacerdotes. Esses sacerdotes, eles carregavam a arca na frente da guerra, junto com a música. Ou seja, por isso que os nomes levita que nós usamos aqui vem do passado, né? Quando eles tocavam suas trombetas na frente da guerra. Então, eu estava vendo a história de Levi e algo, tipo assim, me mostrou isso. Que lá em 1 Crônicas 15:12 fala: Então disse aos levitas, vocês são líderes do grupo de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor.
o Deus de Israel para o lugar que do Deus de Israel para o lugar que preparei ela. Então, esse purificar era um tempo que eles passavam de 7 dias se purificando, se santificando de todas as formas, fazendo sacrifícios e fazendo vários tipos de coisa a Deus. E nisso, a pergunta que fica é: será que nós estamos nos purificando? Porque a questão não era só porque eles iam levar arco, ou então porque... Mas é porque é o lugar onde o Senhor habitava. Eles tinham esse cuidado, eles tinham esse zelo de se purificar. Mas não era só purificar, era cuidar do irmão. Era purificar ele, era ajudar ele, chamar ele para vir para oração, chamar ele para vir para o culto. Não era só queimar na quarta-feira, não é só queimar no sábado ou no domingo. Claro, nós temos que nos preparar para esse dia. Mas durante a semana, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos correndo atrás? O que é que nós estamos buscando ao Senhor? O que é que nós estamos fazendo para ir atrás disso? Como é que nós estamos buscando essa presença? E nós temos que estar assim como eles. Nós temos que estar pronto para levar essa arca. E essa arca é a presença de Deus. Por onde nós passarmos, nós temos que levar essa presença. Essa presença tem que ir com nós por onde nós formos. E vocês não podem negligenciar isso. Não podem, porque isso é um ser cristão. É cumprir o ID. Por onde vocês ir, vocês têm que levar a identidade de Cristo. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso a vocês, mas parece que vocês não estão entendendo, então eu tenho que repetir. Vocês têm que ir. O ID não é um pedido, é uma ordem. Milhares de jovens todos os dias se perdem por falta de atitude nossa. Por falta da gente ir atrás deles. Por falta de nós buscarmos mais a palavra para ir atrás deles. Nós precisamos cumprir isso. Por onde nós precisarmos, nós carregarmos essa arca da aliança, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E nos preparar para cada vez que nós vemos no tabernáculo de Deus, estar puro, estar santificado e santificar também junto ao seu irmão, que vai estar junto com você. É isso. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a característica do gorila. E quando eu estava pesquisando, tem um que fala que os gorilas vivem em bando, grupo, seja o que for. E de 6 a 20 indivíduos liderados por um macho dominante que protege o grupo. Quando eu vi essa característica, veio muito no meu coração, porque teve um tempo na igreja que eu queria sair de ministério, sair da igreja e primeiramente o Senhor e segundamente meu discipulador, que ele vinha mandando mensagem direto falando: não anda sozinho, não sai, fala comigo, me escuta. E o próprio Jesus não andou sozinho, né? E por que eu vou andar? E lá na Bíblia fala, Eclesiastes 4, 9 ao 12. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Então, que de fato você possa estar unido em comunhão com as pessoas que levam vocês para mais perto de Cristo. Quando o discipulador, o amigo ou irmão puxa a orelha, é porque é de aprendizado. Escute, não rebata, porque de fato eu passei por um mau bocado. Eu poderia ter evitado, mas foi quebrando a cara, né? E a inteligência. Os gorilas são altamente inteligentes e exibem habilidades notáveis, incluindo o uso de ferramentas, comunicação complexa e capacidade de aprendizado. Sua inteligência pode ser comparada à de uma criança humana em certas áreas, como demonstrado em estudos com indivíduos em cativeiro. Ah, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não sei como orar, eu não sei como buscar o Senhor.
Na própria Bíblia fala, Provérbios 2:6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procede um conhecimento e o discernimento. Amém? Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Provérbios 2:1-5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria, como quem procura prata e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então que a gente possa colocar nosso joelho no chão e buscar mais o Senhor em casa, assim como fala Mateus 6. Entra no quarto e fecha a porta para buscar o Senhor. Tem uma coisa que eu queria falar muito. O louvor pode subir já. E lá em João 4:14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a fonte é o Senhor, o primeiro lugar é do Senhor. Tem a gente, antes de preparar a ministração sobre o tema que você me pediu, todos nós já estava com um tema específico para ministrar. E o Senhor pediu para falar que tem muita gente que coloca a carência em pessoas. Carência em pessoas, carências em objetos, em coisas, em vícios. Mas que possamos colocar a nossa carência no Senhor, porque Ele pode preencher qualquer vazio. Assim que eu entrei na igreja, eu não tinha tanto entendimento. E tinha uma data comemorativa que me marcava muito, que é o Dia dos Pais. Eu abria a internet e via todo mundo comemorando com seus pais e eu falava, meu Deus do céu, eu tive de fato um pai que só foi na hora e eu fiquei com esse vazio dentro de mim há muito tempo. Mas quando eu fui para o encontro, o Senhor falou comigo dizendo que quando minha mãe descobriu da gravidez, o meu pai queria dar um remédio, né? E minha mãe recusou. E mesmo que minha mãe tivesse tomado o remédio, o Senhor disse para mim que não ia ter efeito nenhum, porque Ele tem algo para mim nessa geração. E quando eu escutei isso, foi como se fosse algo preenchido dentro de mim. E se você tem essa lacuna dentro de você, esse vazio, não deposite em pessoas, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Que seja no Senhor, de fato. Se você está com isso hoje, se você não consegue preencher isso no Senhor, pode vir aqui na frente que a gente vai orar por vocês. Selma e Milka também está aqui. Pode apagar as luzes, por favor. Amém. Pode ficar de pé. Amém, amém. Feche seus olhos. Abra seu coração e fala com Ele. Ele é o teu Pai e Ele se faz presente. Então, não liga para quem está do teu lado. Realmente, foca no teu Pai que está aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor. Por essa noite maravilhosa, por ter se feito presente aqui, Pai. Por ter aberto os céus sobre este lugar, Senhor. Que as pessoas que aqui entraram, Pai, possam sair transformadas, Pai. Eu não sei o que elas estão sentindo, não sei o que se passa na mente de cada uma, Senhor. Mas o Senhor sabe e o Senhor sonda os corações, Pai. Que se por algum acaso alguém chegou aqui triste, desanimado, desamparado, Senhor, o Senhor possa estar trazendo uma alegria, Pai. Renovo, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito desça sobre esse local e toque os nossos corações, Senhor, e nos transforme, Pai. Senhor, derrama a Tua sabedoria sobre nós, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos Te ver e Te enxergar e Te contemplar, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que possamos Te ouvir, Senhor. Ouvir a Tua doce e suave voz, Pai. Senhor, faz com que a gente seja sensível a Ti, Senhor. Ao Teu Espírito, Pai, ao ponto de não conseguir ficar parado, Senhor. E não se aguentar na Tua presença, Pai. Senhor, que os enfermos sejam curados, Pai, pois o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Senhor, que todo vazio que existe em algum coração que esteja aqui, Pai, possa ser transbordado com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E se faz presente aqui, fala conosco, continua nos abençoando, continua nos usando, Senhor. E que possamos ser uma geração, Pai, do avivamento, uma geração diferente, uma geração que não tem vergonha de Ti, uma geração, Senhor, que se prostra aos Teus pés, Pai. Uma geração que transforma, uma geração que ama, uma geração que cuida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, uma geração, Senhor, que as pessoas olhem e vejam a Ti em nós, Pai, que possamos diminuir, que a Tua presença cresça, Senhor, que não seja o nosso rosto, mas seja o Teu rosto, não seja as nossas mãos, mas as Tuas, Pai, que possamos ser as Tuas mãos e os Teus pés aqui na terra, como foi cantado, que podemos estar firmados na Tua rocha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando e falando conosco, Pai, e é isso que eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém.